Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista confirma mais 2 óbitos por Covid-19 no município. Junho Laranja alerta para o combate à anemia e à leucemia. Municípios têm até o dia 8 de agosto para aderir ao selo Unicef edição 2021-2024. Vitória da Conquista já aderiu. E ainda, você vai ver o segundo episódio da série Orgulho de Ser. Terça-feira, 29 de junho, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! O mês de junho também é dedicado à conscientização sobre a importância do combate precoce à anemia e à leucemia. Doenças que, apesar de ocorrerem no sangue, diferenciam-se entre si. Não é somente da saúde do coração, do pulmão, do útero ou da próstata que devemos nos preocupar. A nossa atenção deve se voltar também para as doenças que afetam o sangue. É esse o alerta feito pela campanha Junho Laranja. Nesse período, ganham destaque 2 doenças. A primeira delas é a anemia. Lembrando que a anemia é quando a gente tem a redução das células vermelhas do sangue, que são as células que são responsáveis por carregar o oxigênio e a energia por todo o nosso corpo. A anemia pode surgir por falta de nutrientes, perda sanguínea associada a doenças autoimunes ou por sangramentos excessivos. O tratamento da anemia pode ser feito por uma combinação de propostas que integra a nutrição e outras recomendações, a depender do caso. A nutrição, né, ela está totalmente ligada em relação à alimentação, em relação à anemia, principalmente a anemia ferropriva, que é uma anemia que é proveniente da deficiência de ferro e que a alimentação e também a associação de alimentos, ela pode tanto melhorar a absorção do ferro, como ela também pode interferir na absorção do ferro, fazendo aumentar ou diminuir. No caso da anemia ferropriva, que ela é uma anemia mais comum, principalmente em criança, o que acontece? A anemia ferropriva é a deficiência de ferro. Por ela ser a deficiência de ferro, o ideal é que a pessoa esteja consumindo uma quantidade maior de carne vermelha, esteja consumindo também uma quantidade maior de vitamina C associada ao ferro. Da mesma forma que esse alimento, que a vitamina C, ela ajuda a absorver o ferro, tanto cafeína, como tanino, como também cálcio, como leite, por exemplo, vai estar interferindo e reduzindo a absorção do ferro. Apenas a alimentação não é suficiente para suprir o corpo com o ferro. Então, a gente vai precisar tanto da suplementação em forma de comprimido, de ferro ou ferro venoso. E, em alguns casos, claro, a gente vai precisar de transfusão. Claro que quando a gente descarta a anemia por falta de ferro, a gente vai ter outras causas, que às vezes são medicações específicas ou alguma vitamina, no caso a vitamina B12, que pode ser também suplementada. Em alguns casos, a gente também vai precisar até fazer o exame da medula, né? Porque às vezes a anemia pode ser de causa medular. E aí exige um tratamento específico, que pode ser até com quimioterapia. Estima-se que 2 bilhões de pessoas no mundo tenham anemia, mas além dela, há uma outra enfermidade que atinge o sangue, com quase 12 mil novos casos diagnosticados no Brasil anualmente. Estamos falando da leucemia. A leucemia é uma doença no sangue, né, que na verdade são os precursores das células do sangue. Então acontece o seguinte, a gente tem uma célula bem imatura na nossa medula que dá origem a todas as células do sangue. Quando alguém adquire alguma mutação e a medula perde esse controle das células do sangue, há uma proliferação dessa célula precursora que a gente chama de blasto, né, que é uma célula doente muito imatura. Então, essa célula, ela começa a se proliferar na medula e ela vai impedir que as outras células do sangue, que são as células normais, se proliferem. Então, a gente não vai conseguir formar mais a célula vermelha, né? Então, a gente vai ter anemia, a gente não vai conseguir formar as células da imunidade normal e também não vai conseguir formar as plaquetas. Então, o nosso sangue, basicamente, vai ser formado por essa célula doente, que é a célula da leucemia. O tratamento indicado para combater a leucemia
envolve o uso da quimioterapia e pode haver a indicação do transplante de medula óssea. Quando é um paciente jovem, né, que aguenta um tratamento intensivo, que a gente precisa que esse paciente ele esteja internado, né, para a gente fazer uma quimioterapia, para tentar limpar a medula dele dessa célula doente. Quando o paciente é mais idoso, claro que a gente vai fazer um tratamento um pouquinho mais brando, mas também com quimioterapia. Mas nesse caso não precisa ser internado. Em alguns casos, né, que são os pacientes mais refratários ou pacientes que têm um risco muito grande, né, da leucemia não responder ao tratamento convencional, aí a gente vai precisar também fazer uso do transplante de medula óssea. Agora a gente vai aqui para o telão ver os números da Covid-19 aqui na região sudoeste, começando por Vitória da Conquista. Aqui no município são 31.862 casos confirmados, 29 confirmados de domingo para segunda, 337 casos ativos, 30.950 recuperados, 539 óbitos, mais 2 óbitos registrados aqui em Conquista nas últimas 24 horas. Ocupação de leitos, 80% dos leitos de UTI estão ocupados, 35% dos leitos clínicos estão ocupados aqui no município. Vamos falar de Jequié. Por lá são 16.506 casos confirmados, 28 de domingo para segunda, 455 casos ativos, 15.707 recuperados, 344 óbitos. Ocupação de leitos, Jequié volta à sua capacidade total, 100% dos leitos de UTI em Jequié estão ocupados, 52% dos leitos clínicos estão ocupados lá em Jequié. Vamos falar de Itapetinga. Em Itapetinga são 4.870 casos confirmados, nenhum caso confirmado entre domingo e segunda, 77 casos ativos, 4.668 recuperados, 125 óbitos. E em novo decreto publicado hoje, o governo do estado proibiu a venda de bebida alcoólica no feriado de 2 de julho e também alterou o horário do toque de recolher. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, estará proibida a venda de bebida alcoólica em todo o estado da Bahia, inclusive por sistema de entrega em domicílio, das 6 horas da tarde de quinta-feira, 1º de julho, até às 5 horas da manhã da segunda-feira, dia 5 de julho. A exceção para o cumprimento desta medida será apenas para as regiões de saúde que alcancem a taxa de 75% ou menos de ocupação de leitos de UTI durante 5 dias consecutivos. Também em toda a Bahia, o toque de recolher, que prevê a restrição da locomoção noturna de pessoas, passará a ser das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, a partir desta terça-feira até o dia 8 de julho. Os meios de transporte metropolitanos ficam suspensos das 10h30 da noite às 5 horas da manhã, de 29 de junho até o dia 8 de julho. A circulação dos ferryboats deverá ser suspensa das 10h30 da noite às 5 horas da manhã, de 29 de junho a 8 de julho, ficando vedado seu funcionamento nos dias 3 e 4 de julho, sábado e domingo. A circulação das lanchinhas também será suspensa das 10h30 da noite às 5 horas da manhã desta terça-feira até o dia 8 de julho, podendo funcionar no final de semana, dias 3 e 4 de julho, com limitação de ocupação ao máximo de 50% da capacidade da embarcação. As unidades de ensino públicas e particulares podem manter as atividades de forma semipresencial. Para que isso ocorra, é necessário que a taxa de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 estejam abaixo de 75% por 5 dias consecutivos nas regiões de saúde. Os eventos e atividades que envolvam aglomeração de pessoas continuam proibidos em todo o território da Bahia, independentemente do número de participantes, ainda que previamente autorizados. Segue suspensa ainda a realização de shows, festas, públicas ou privadas e afins, independentemente do número de participantes, além de atividades esportivas amadoras em todos os municípios baianos até o dia 8 de julho.
O decreto mantém a permissão de eventos profissionais e científicos com até 50 pessoas, além de atos religiosos litúrgicos, desde que esses ocorram com 25% da ocupação dos espaços. Academias também podem manter o funcionamento, desde que limitem a 50% da capacidade. É hora de falar sobre o tempo. Mais um dia gelado aqui em Conquista e deve continuar esse gelo todo durante a semana. Vamos ver na previsão do tempo para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Noite com tempo nublado e neblina em Vitória da Conquista nesta terça-feira. Os termômetros oscilam entre 13 e 29 graus. Já nesta quarta-feira será de sol com poucas nuvens e o tempo segue parcialmente nublado durante toda a tarde e a noite. A mínima prevista será de 16 e a máxima não passa dos 25 graus. Quinta-feira com tempo nublado e com possibilidade de pancadas de chuva. Os termômetros variam entre 15 e 25 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Itapetinga, o tempo segue parcialmente nublado durante a manhã e tem possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 29 graus. Em Jequié, o tempo segue nublado na maior parte do dia e tem possibilidade de chuva. Os termômetros oscilam entre 16 e 32 graus. Na cidade de Planalto, tempo parcialmente nublado durante a manhã e à tarde, sol com aumento de nuvens. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Depois do intervalo, você vai ver o segundo episódio da série Orgulho de Ser e também os detalhes da adesão dos municípios baianos ao selo Unicef. É um instante só, a gente volta já. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O SB Notícias está de volta. Os municípios têm até o dia 8 de agosto para aderir ao selo Unicef edição 2021-2024. A iniciativa apoia a gestão municipal na garantia dos direitos da criança e do adolescente. O selo Unicef é uma estratégia para fortalecer as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes que vivem na Amazônia e no semiárido brasileiro. Na edição 2017-2020, o selo contou com a adesão espontânea de 1.924 municípios de 18 estados. O chamamento para a edição 2021-2024 do selo já começou. As inscrições iniciaram nesse mês de junho, no dia 15, e vão até o dia 8 de agosto. Então, é uma oportunidade para os municípios que já aderiram, que participam das edições passadas e que participariam pela primeira vez. Então, é uma oportunidade, tanto, até o 8 de agosto estamos com as inscrições abertas. A forma para se aderir, então, assim, primeiro tem que estar inserido nesse bioma, nessa região geográfica, e o município deve indicar uma pessoa, né, no caso o prefeito, a ser o ponto focal da relação com o Unicef, né, o que a gente chama de o articulador do selo Unicef, né. E esse articulador, então, tem vários detalhes sobre como é que pode fazer a adesão, né, o detalhamento, mas o articulador precisará preencher um cadastro no município na plataforma de adesão. Então, quando o município interessado em fazer parte dessa edição do selo quer se inscrever, ele vai até o selo www.selounicef.org.br/adesão e lá encontra todas as orientações, porque lá abre-se o cadastro e o município escreve as informações sobre o prefeito, vice-prefeito, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Conselho da Criança,
e também o mobilizador do adolescente. Com essas informações, isso chega para a gente envia imediatamente o termo de adesão, o prefeito faz a assinatura e então o município passa a estar inscrito no selo. Nesta edição, o Unicef pretende oferecer suporte técnico para o enfrentamento da Covid-19, com o intuito de diminuir os impactos da pandemia na vida das crianças e de seus familiares. A primeira infância é um período da vida muito especial e que precisa de muita atenção. De 0 a 6 anos, a gente precisa ter um desdobramento, uma atenção muito estratégica para garantir a sobrevivência e o direito, né, da criança e adolescente a todos os seus direitos básicos. Na edição anterior, Vitória da Conquista foi contemplada com o selo Unicef. O município assumiu o compromisso de colocar os direitos das crianças e dos adolescentes como prioridade. Neste ano, Conquista já optou pela adesão ao selo e o planejamento para o início das atividades já começou. O selo Unicef, na verdade, é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas voltada para a infância e o objetivo é reduzir as desigualdades e garantir os direitos da criança e do adolescente. Para garantir a conquista do selo pelo 2º ano consecutivo, algumas estratégias que foram fundamentais na edição anterior devem ser observadas pelos articuladores e mobilizadores locais. O Unicef, ele instrumentaliza, né, os municípios, coloca os indicadores, né, e os municípios têm que perseguir os resultados. Então, ele dá toda uma metodologia de trabalho, né, desde o início da adesão até o final da gestão, e o município se organiza para melhorar todos esses indicadores. Tanto é que Vitória da Conquista, na última edição, conquistou o selo Unicef com a melhoria de algumas ações voltadas à criança e adolescente, como o registro civil de nascimento, na implementação do registro civil de nascimento assegurado a todas as crianças e adolescentes nascidas no município, a melhoria do indicador da distorção idade-série, da evasão escolar, como também a implementação da lei de escuta protegida, né, garantida pela lei 13.431 de 2017, que garante a escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, foi um destaque de Vitória da Conquista na última edição, que, como poucos municípios brasileiros, conseguiu de forma exemplar, né, tanto é que hoje é reconhecida nacionalmente com essa implementação da lei, e foi um dos motivos, né, que fez com que o município de Vitória da Conquista conseguisse o selo Unicef na gestão passada. Sair do armário. Você já deve ter escutado essa expressão. No 2º episódio da série Orgulho de Ser, o repórter Mário Ribeiro aborda sobre esse momento que pode ser tão difícil na vida de uma pessoa LGBT. Sair do armário. Talvez esse seja um dos primeiros dilemas na vida de uma pessoa LGBT. Expor seus reais desejos e dizer ao mundo quem você verdadeiramente é se torna uma tarefa difícil numa sociedade marcada pelo preconceito, que não tolera diferenças e que não compreende que o amor não se encaixa em padrões. Desde muito pequeno, Igor sabia que havia algo de diferente na maneira como seus afetos se manifestavam. Os dogmas da religião na qual foi criado o fizeram tentar fugir dos seus reais sentimentos. O jornalista se relacionou com meninas até que se viu apaixonado por um homem. Apesar de ter algumas relações com meninas, algumas até bem verdadeiras, quando eu realmente me apaixonei por um homem, eu vi que era totalmente diferente, eu vi que era isso que eu queria, sabe? E aí foi aquele processo de tentar mesmo me aceitar. Depois que eu me vi apaixonado por um cara, foi aquele processo, tipo assim, eu não tenho para onde eu correr. Eu sou gay, agora o que eu vou fazer com isso? A partir de então, seu processo de aceitação veio de forma natural, ao se sentir acolhido pelos amigos. Um verdadeiro alívio, já que era o medo da solidão que o atormentava antes da decisão de se assumir. Eu tinha receio da solidão. Na minha cabeça, ninguém ia aceitar. Eu sempre imaginei que se eu saísse do armário, ninguém ia me aceitar.
eu ia ser uma pessoa que ia sofrer com solidão de amigos, sem ninguém e também sozinho. Esse medo também fez parte da vida de Larissa. Ainda que a descoberta da sexualidade não tenha sido um problema para a administradora, o processo de aceitação passou por um longo período de amadurecimento e encorajamento até que ela pudesse finalmente se assumir. A descoberta é uma coisa meio que natural, né? Quando a gente vai iniciando nossas vivências, a gente já consegue perceber uma diferença. Que na nossa cabeça meio que não é normal, o normal que é o padrão imposto, né, pela sociedade. Então isso é muito natural, assim, acho que desde sempre quem é sabe que é, mas a aceitação que é mais difícil. Eu demorei muito por conta do medo, né, do julgamento, dos amigos, da família, coisa que passa na nossa cabeça até a gente conseguir chegar, né, nessa questão de assumir e tal, de você encontra pessoas que são bem resolvidas e tal, meio que fica, além de estimular você a ter mais coragem, a tomar uma decisão, meio que você fica um pouco desconfortável em estar com uma pessoa que é bem assumida, bem resolvida, e você não, tipo assim, não é justo meio com a pessoa que você tá, tipo assim, ela assumir você na realidade dela e você escondê-la da sua. Então, foi uma situação que eu vivi, né, e que meio que me abriu os olhos para isso. Tipo assim, o seu medo vai ser maior do que a vontade de ser quem você é. Esse psicólogo explica que a condição de LGBT não é capaz de gerar por si só um sofrimento às pessoas. E o medo vivenciado por Larissa e por Igor, na verdade, tem como essência o preconceito e a discriminação ainda vivos na sociedade. Enfrentá-lo pode ser o primeiro passo para mudanças positivas na vida daqueles que ainda convivem com ele. Traz questões como o estigma, como a exclusão social, como a violência, e isso traz também alguns desdobramentos subjetivos na saúde mental relacionados a alguns sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, de inadequação. Então, assim, é possível fazer um paralelo com as questões raciais no sentido de que uma pessoa negra, ela não sofre por ser negra, por sua condição de pessoa negra, ela sofre por vivenciar o racismo. Da mesma forma, em relação à pessoa LGBT, a condição de LGBT não causa, não produz um sofrimento. O sofrimento está relacionado à vivência em uma sociedade marcada pelo machismo, pela misoginia, pelo racismo, pela heteronormatividade. Então, nesse sentido, o processo de aceitação, ele pode estar relacionado a esses fatores, por isso pode ser tão doloroso. Estar dentro do armário é uma gíria que conota que o sujeito está escondido, que sua sexualidade está guardada e que ela não pode ser descoberta. Então, nesse sentido, a saída do armário diz respeito ao sujeito não precisar, por assim dizer, performar uma identidade que não condiz com aquilo que ele é. Então, nesse sentido, os impactos que a saída do armário pode trazer para um indivíduo estão relacionados a uma vivência maior de sua liberdade, não é? A tirar um pouco do peso de estar performando algo que não condiz com a sua realidade, diz respeito a vivenciar melhor a sua liberdade, a sua autenticidade e estar mais condizente consigo próprio, e não necessariamente estar ali tentando criar uma persona heterossexual que esconde sua sexualidade como algo que não pode ser visto. Então isso diz respeito a uma afirmação da diversidade, uma celebração de sua própria diferença, e isso sim traz efeitos positivos na vida de uma pessoa LGBT. Muitos LGBTs encontram na rede de amigos a aceitação que inicialmente não encontraram entre os familiares. Não é raro deparar com histórias de pessoas que foram expulsas de casa ao assumirem suas orientações e identidades. A nossa sociedade é marcada, né, pelo racismo, pelo machismo, pela LGBTfobia, né, que são questões aí estruturais da nossa sociedade, e a intolerância vem justamente da noção de que os gêneros e as sexualidades dissidentes seriam uma espécie de desvio, não é, de transtorno, um certo desvio à norma, e isso traz uma certa noção de abjeção no sentido moral da vivência, né, dessas identidades. Então, assim, compreendendo-se que a família, não é um núcleo primário de sociabilização dos indivíduos, tudo que acontece nessa sociedade é reproduzido no seio familiar.
Então, essa intolerância, enquanto fenômeno social, ela é reproduzida dentro das famílias. A forma que a gente tem de lidar com essa intolerância, na verdade, não é só uma forma, não tem só uma receita. A gente precisa atuar em diversos setores da nossa sociedade, não é? Como na educação, na saúde, dentro de empresas, na mídia, enfim, a gente precisa aí atuar em vários âmbitos, em vários setores sociais, para que a gente consiga, né, celebrar essa diferença, que a gente consiga impulsionar as discussões sobre a diversidade sexual e de gênero e assim a gente combater o preconceito e a discriminação e proporcionar ambientes mais inclusivos, não é? Ambientes nos quais exista um respeito maior a essa diferença. A reação de manhã foi péssima demais. Eu nem esperava que ia ser tão péssima, porque assim, minha mãe tem um melhor amigo que é gay. Ele é padrinho da minha irmã, então eu imaginava que minha mãe ia ser tranquila, porque assim, minha mãe não era... Hoje ela até é muito, mas minha mãe nunca foi uma mulher muito religiosa. Então eu achava que ia ser tranquilo. Minha mãe era mais descolada, com amigos gays, tal, essas coisas. E aí foi péssima a reação. Foi muito choro, muito desespero, muito tudo. E aí ela foi vivendo essa experiência e foi melhorando a cada mês um pouquinho mais. Ficamos anos sem falar sobre o assunto, aí depois já falamos sobre o assunto. Hoje, meu namorado já visita lá em casa, já é bem-vindo, ela já gosta, ela visita em minha casa. Então, assim, foi muito difícil no início, apesar de eu nunca ter sido abandonado. Foi difícil porque eu me senti desacolhido e desabraçado. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, considerando tantas outras realidades que a gente vê, né? Não posso dizer que foi tão negativo. Livres do medo da rejeição, hoje Igor e Larissa celebram o amor e a liberdade de serem quem são. E para entender essa plenitude, nada melhor do que a palavra de uma mãe. Carmen compreendeu desde o início a importância do acolhimento e a força inegável que o amor tem. Eu sempre soube que ela era, desde quando era pequenininha, e ela cresceu tentando levar uma vida hétero, né? E eu percebi que que ela não estava feliz, que não era aquilo. Aí ela começou a sair com meninas. E aí um dia ela foi e me contou, né? Chorando, me contou que ela gostava de menina e que não sei o quê. Pra mim foi uma coisa natural, porque ela não deixou de ser menos do que ela é. Ela é uma mulher de valor, sabe? Uma pessoa maravilhosa, generosa. E ela não deixou de ser isso por ela ser homossexual. Então, pra mim, isso é muito natural. Quando a gente não aceita os filhos da gente, que a gente exclui eles de alguma forma ou coloca na rua, como muitos pais fazem, ou fala que deixa de amar, você está passando um atestado para que o mundo possa fazer a mesma coisa com seu filho, sabe? E isso é muito triste, que é por isso que tem uma taxa grande de depressão, de uma taxa grande de suicídio, porque os pais não tentam compreender os filhos. Eles podem até não aceitar, mas tentem compreender porque eles não deixam de ser filhos por causa disso, sabe? Eu acho que o amor não acaba porque seu filho se declarou homo ou se você percebeu que seu filho é homo, entendeu? E eu, na minha opinião, isso não muda nada. Seu filho não deixa de ser filho por causa disso. Aquele bebezinho que você gerou durante 9 meses, pariu, educou, formou e ensinou valores a ele. Essa fala de Dona Carmen mostra que o amor é maior que todas as coisas. Então ame, ame muito. E o ESB Notícias termina aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.